Planeamento familiar refere-se a um conjunto variado de serviços, medicamentos essenciais e produtos que possibilitam às pessoas individuais ou casais a alcançar e planear o número de filhos desejados. Bem, a importância do planeamento familiar é para decidir quando e quantos filhos ter. Eugênia, que trabalha no Departamento de Planeamento Familiar, fala da solução quanto aos efeitos colaterais durante o uso de contraceptivos. Bem, cada método varia, né? Por exemplo, tem algumas mulheres que podem administrar, por exemplo, o DEPO e pode lhe cair bem, e há outras mulheres que também podem administrar o DEPO e não lhe cair muito bem. Então, por isso que existem vários métodos contraceptivos para cada mulher. Por exemplo, se haver uma disfunção, né? Quanto ao método, a mulher pode trocar um método para o outro método. Bem, na verdade, eu como profissional de saúde, o fato de algumas pessoas dizerem que quando introduzem o método, né, o implante, nós nunca ouvimos falar que desapareceu ou uma coisa dessas parecida, né? Isso não constitui verdade. Ainda no mesmo contexto, aconselha as mulheres para que afluam mais a estes serviços. Todas as mulheres, quanto jovens e adolescentes, que possam aderir ao planeamento familiar, porque o planeamento familiar é seguro e o planeamento familiar é uma forma, né, de planejar quantos filhos ter. Então, eu aconselho aos jovens, aos estudantes, né, todo mundo, todo aquele que é ser humano, né, que possa aderir ao planeamento familiar. O planeamento familiar é elementar para a promoção da saúde reprodutiva e essencial, permitindo gestações desejadas, espaçamento adequado entre os nascimentos e a prevenção de gravidez não planeada. O hábito de leitura é importante porque estimula o cérebro, desenvolve o pensamento crítico e ajuda a formar cidadãos conscientes e críticos. Entretanto, o escritor moçambicano Eduardo Kive diz que, apesar da leitura ser importante, apenas 10 milhões de pessoas sabem ler e escrever no universo de mais de 33 milhões de pessoas em Moçambique. Esta parte da leitura é que é um bocadinho crítica. Vamos lá, eu como escritor, se me perguntam o nível de leitura, nunca estarei feliz, porque eu quero tirar 1000 exemplares de um livro num país de 30 milhões de pessoas, em que podemos dizer que um terço, pelo menos, sabe ler e escrever. Então, estamos a falar de 10 milhões de pessoas que sabem ler e escrever, e a gente leva 2, 3 anos para vender 1000 livros. Isso já diz um bocadinho sobre o ponto de vista de leitura. Mas isso não é um indicador. Estamos, por exemplo, aqui numa biblioteca em que mensalmente devem entrar aqui umas 500 ou 1000 pessoas. Mas eu dividiria o problema em dois sentidos. Sob o ponto de vista comercial, de pessoas que compram livros, a situação não é muito boa. As editoras passam muito mal, não conseguem vender coisa significativa. Estou a falar de um país em que a tiragem dos livros, estou a dizer que há um boom de publicação, mas é um boom em termos de quantidade de escritores e de títulos publicados, não sob o ponto de vista de quantidade de livros impressos, não é? Não temos uma grande quantidade, então isto já indica que temos poucos leitores com capacidade de compra. Kive, que é também jornalista e produtor cultural, diz que, sob o ponto de vista da leitura formal nos círculos acadêmicos, o hábito de leitura ainda constitui um desafio. Sob o ponto de vista de leitura, digamos que mais formal, mais oficial, que em qualquer país funciona através dos circuitos acadêmicos, estamos mal. Por quê? Porque tu não tens um plano nacional de leitura em implementação, que obrigaria com que as escolas, desde o ensino primário, secundário até universitário, tivessem livros de leitura obrigatória. Agora temos leitura obrigatória talvez nos cursos de licenciatura em Linguística e Literatura na UIM ou UP, ou outras universidades que lecionam essas cadeiras, mas porque o objetivo é a formação em literatura. Na verdade, o curso de literatura é só na UIM, mas a obrigação de leitura é porque é para se formarem em literatura. Mas estás a obrigar indivíduos que ficaram 12 anos no Sistema Nacional do Ensino sem nunca terem lido. Podes crer que o esforço é grande, fazem o seu melhor, mas naturalmente que não vamos esperar daí grandes leituras. Então, há um trabalho que tem que ser feito, mas esse trabalho é estrutural. Já não cabe aos escritores, já não cabe às editoras, que estão mais no campo comercial,
Embora aqui em Moçambique tudo misturado, as editoras na verdade são mais ativistas. Somos mais ativistas do que pessoas que pensam em vender coisas, em vender livros, até porque com livros não se ganha dinheiro. Com livro literário, com livro escolar já sabemos quanto se fatura, né? Avança ainda que o governo deve fazer um plano com vista a incentivar o hábito de leitura no país. Então, eu diria que a grande questão é essa aqui. Se o governo faz um plano que já existe, na verdade, é uma questão de alguém que tem uma mão mágica, tomar decisões e colocar-se o plano em ação, buscar-se recursos para que o plano esteja executado, estaremos em condições em que, tendo 2.000 escolas em Moçambique, nunca mais íamos imprimir 2.000 livros, imprimiríamos 5.000, porque 2.000 automaticamente já seriam supridos por essas escolas. E estamos a curto prazo e a médio prazo a criar grandes prejuízos para o país. Os problemas que este país vive neste momento é um problema de leitura. As pessoas não estão a ler. Tudo o que está a acontecer agora é resultado de problemas de compreensão e de leitura. Quando uma população não lê, sofre tudo o que sofre, porque tudo vai nos ser servido. Nós não somos capazes de ver com os nossos próprios olhos e analisar. Seremos sempre guiados por pessoas, seremos sempre usados em ping-pong por uns e outros por falta de leitura. Então, esse é um problema que sempre vamos pagar e já estamos a ver os sinais do preço disso. Refira-se que Eduardo Kiv é membro fundador do movimento literário Cupa Lucha, editou a Literatas, revista de artes e letras, e é cofundador de Catálogos, portal de autores moçambicanos. A conscientização e ações individuais são fundamentais para promover um ambiente saudável e sustentável para ajudar a preservar o meio ambiente e tornar o mundo um lugar melhor para todos. A CCM Channel procurou saber dos munícipes acerca dos cuidados que têm a comer na rua e onde deixam o lixo. Exige condutores para pôr o resíduo sólido, não, assim, plástico, pipoca, bolacha, comeu, é assim, eu como uso sempre coletivo, pôr um plástico, vou até a minha paragem, levo, depois saio do chapa, depois põe no cerro exato. Eu aguento até na minha paragem, eu vou até... Eu prefiro descer no chapa, conheço o sítio exato para fazer isso. Eu pedi uma casa. Só que aqui em Maputo não é fácil. Mas uma paragem no mercado, peço, descer, depois perguntar. Apesar de haver alguns recipientes para deitar lixo, este munícipe chama a atenção à necessidade de ter cuidado com objetos na rua. Falamos de sujidade nas ruas, que até agora o nosso país não tem como evitar esse tipo de coisa. Tem várias caixotes de lixo, mas não preferimos jogar lixo no chão em vez de usar os caixotes de lixo. Então assim acabamos poluindo o nosso ambiente. Quando consome alguma coisa ou compra alguma coisa, o que tem feito? Depois de utilizá-lo, procura um caixote de lixo ou, se não encontrar, eu prefiro reservar num dos meus recipientes e jogo no lixo depois. Maila Lobo, formada em educação ambiental, diz que o meio ambiente influencia na vida. Boa tarde, chamo-me Maila Lobo Moikawa, sou formada em educação ambiental pela Universidade Eduardo Mondlane e vim cá para falar um pouco sobre o meio ambiente. Bom, o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca e que influencia a vida na Terra. Isso inclui tanto aspectos naturais quanto os aspectos criados pelo homem. Aspectos naturais, falo da fauna, da flora, da biodiversidade que nós encontramos de forma natural, que é aquilo que Deus nos deu. E os aspectos criados pelo homem são as infraestruturas que ele foi construindo. Carros, casas, pontes, estradas, escolas, pilhas, baterias e todo o resto que o homem foi construindo. Bom, falar das consequências do descarte dos resíduos orgânicos e inorgânicos no meio ambiente
eles fazem muito mal ao meio ambiente. Todo e qualquer descarte de resíduos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, tem suas consequências. E as consequências são vastas. Lobo avança ainda sobre o envenenamento de algumas plantas. Produtos da decomposição de matérias orgânicas ou mesmo produtos da decomposição de matérias inorgânicas como pilhas, como baterias e todo o resto. Bom, a poluição visual é aquela que nós vemos e muitas das vezes, ou pouca gente gosta de ver, que são o que nós temos assistido nas nossas cidades, principalmente em grandes cidades, que é o descarte inadequado do lixo, tanto em contentores como fora deles. É uma visão não muito agradável aos nossos olhos. Bom, falando também da... Deitar lixo em lugares adequados contribui para reduzir a poluição do solo, de água e do ar. Possibilita também a reciclagem de materiais, melhora a limpeza e a higiene da cidade.